porque a gente tá passando por momentos de questões ligadas à informação e desinformação, e principalmente aos nossos jovens, né? E foi recentemente sancionada a lei ECA Digital. ECA Digital é o Estatuto da Criança e Adolescente Digital. Ou, comumente falada pelos cantos da internet, de Lei Felca. Entende? E o que é a Lei Felca, popularmente chamado? Eu vou trazer aqui um vídeo de um amigo que está trabalhando em um outro blog muito grande, um site muito grande, que é o meu amigo Caio Hansen, né? Vou até ver se tá pegando tudo certinho aqui. Vou tocar o vídeo dele que é curtinho, mas ele vai falar pra gente o que é, em resumo, a tal da Lei Felca. A Lei Felca vem dando o que falar e já tem impacto sobre menores de idade no Brasil. A Riot Games começou o bloqueio em diversos dos seus jogos por causa dessa nova lei brasileira, o chamado ECA Digital, ou popularmente conhecido como Lei Felca. O objetivo da lei é proteger crianças e adolescentes no ambiente online, combatendo abusos e exposição excessiva. Para isso, exige que plataformas adotem verificação de idade, controle parental e medidas de segurança. Atente-se muito a essa parte da verificação, porque é, teoricamente, o que dizem que é o calcanhar de Aquiles. Eu gostaria que vocês já começassem a refletir se é o calcanhar de Aquiles mesmo ou não. E apesar dela não ter sido criada pelo influenciador Felca, está relacionada às suas denúncias contra adultização e exploração infantil, o que acelerou a aprovação das regras. Agora, jogos com sistema estilo loot box ou integração online precisam seguir regras mais rígidas ou restringir menores. Para continuar jogando, até adultos precisam comprovar idade com CPF, cartão de crédito ou reconhecimento facial. A intenção é boa, mas na prática, simplesmente muitos jovens perderam acesso aos jogos, o que vem gerando protestos e reclamações nas redes. A galera viu no Roblox, né? Muito protesto. Tá muito caótico esse rolê. Nossa. Como é que eles colocavam mesmo a placa do Felca lá? Enfim, não vou falar. Melhor não. Riot pretende revisar a classificação etária dos jogos e liberar o acesso de menores até 2027, desde que as regras sejam seguidas e que tenha autorização dos responsáveis. Isso é proteção ou é exagero? Você concorda com essas novas regras? Então, dando um salve, meu querido amigo Caio, né? E vamos falar, basicamente, o que é essa lei, entendeu? E por que ela é importante. Aqui ao lado, a gente tem o site do Gov. Nessa live nós estamos no site do Gov aqui. Ó, Governo do Brasil, Regulamento Eco Digital, novo marco de proteção de crianças e adolescentes na internet. Como disse o Anderson aqui, a placa era "Queremos injustiça". Mas era, acho que é escrito injustiça com 2 S no lugar de cedilha. Maravilhoso. Ó, e aqui tem 10 pontos para entender. Conquista a sociedade, regulamento amplia papapá, tudo mais, agilidade na ação, exige plataformas denunciem ativamente autoridades, qualquer suspeito de abuso, exploração comercial, tudo mais, então assim, voltado a proteger a criança. Denúncia e investigação, Centro Nacional de Proteção Criança e Adolescente, ligado ao Ministério da Justiça Pública e Segurança Pública, coordenado pela Polícia Federal, vai centralizar o recebimento de denúncias e garantir devidas investigações. É um direcionamento melhor dessas denúncias, entende? Proteção na essência, o ECA Digital estabelece regras de aplicativos, jogos, redes sociais, como o Caio falou. O combate à dependência digital, isso é muito relevante, vou trazer daqui a pouco, que exige que mecanismos sejam retirados para causar dependência do jovem ali, entendeu? Sem publicidade direcionada, ainda mais para criança, é fundamental isso aqui. Pô, você tirou o tanto de norma, de comercial que tinha de brinquedo de criança ali. Por que tem na internet agora essas paradas assim? Combate à erotização. Nem vou falar muito. Quem entende do rolê do Felca e de todos os anúncios que tiveram em cima dessa parada assim que ele denunciou, sabe? Restrições em compras de jogos, que é as loot box que o Caio também falou. Verificação de idade confiável, esse ponto que é o que, entre aspas, mais pega, né? Que fala que era só fala, tem 18 anos, tá liberado, continuar tal assim, agora vai ter que fazer foto digital, tudo mais, assim, colocar data e tal. E cultura e informação, a lei não impõe a aferição de idade para livros eletrônicos, outros livros, músicos, programas jornalísticos e esportivos. Streams de filmes e séries como Netflix ou Globoplay continuam seguindo regras de classificação indicativa já existentes. Mas tenta reforçar que tenha, né? Uma parada disso. E por que coisas assim são importantes, principalmente pra gente como nação?
A gente tem, por exemplo, essa notícia aqui de ontem, que é o quê? A Meta é condenada a pagar 375 milhões de dólares por exploração sexual infantil. Um júri concluiu na terça-feira que a Meta violou a lei no Novo México de um caso que acusa de não alertar usuários sobre perigos de suas plataformas e não proteger crianças contra predadores sexuais. O júri considerou o Meta responsável por todas as acusações, incluindo envolver deliberadamente práticas comerciais injustas, enganosas e inconscientes, e ordenou que a empresa pagasse 75 milhões de indenizações. A Meta foi indenizada. Isso é muito relevante, entendeu? E isso não aconteceu no Brasil, lá fora, mas ela já foi indenizada. O porta-voz da Meta disse que a empresa respeitosamente discorda, lógico, né? Arrombados, como sempre. E o procurador do Novo México processou também a empresa por ter criado um ambiente propício para predadores infantis no Facebook, Instagram e alegações da empresa. Aqui, ó, enquanto os jurados no Tribunal Estadual do Novo México entregavam o veredito, os jurados em Los Angeles estavam analisando um caso separado contra a Meta YouTube. Oh, não estou falando acusando-os de criar intencionalmente recursos viciantes que prejudicam a saúde mental de uma jovem. Gigantes das redes sociais também enfrentam centenas de outros processos de indivíduos distintos, distritos escolares e procuradores gerais estaduais, alguns dos quais devem ir julgamento ainda este ano. Por que é importante isso aqui que eu trouxe? E vou até puxar uma outra parada que eu ia falar. Seguinte. Falando dessa questão de crianças primeiramente. Eu tenho um exemplo muito recente que eu vi, que eu tava numa celebração, num evento assim, com grande porte de pessoas, e sempre tem aquele negócio, pô, o pai vai levar a criança, ou o avô vai levar o sobrinho, o avô vai levar o neto, tal assim, e tem que entreter. Pô, mas é um trampo entreter uma criança 1h30, 2 horas. Meu Deus do céu, não posso conversar, orientar para fazer num evento de adulto, levar a criança num evento de adulto. Então, o que a pessoa fez, o responsável da criança? Soltou um celular na mão da criança com o YouTube. E, cara, eu fiquei sentado ao lado e, assim, eu só não falei pro pai porque poderia gerar problema pra mim no contexto que estava, mas a vontade era de falar pro pai: desliga essa porcaria, você tá estragando o seu filho, ou, sacou? Porque era, tipo, vendo uns jogos desconexos, assim, que não faz o menor sentido, saca? Mas tem um ambiente infantil, só que, tipo, sei lá, são, tipo, vários picolés, um picolé ao Cristiano Ronaldo, um picolé ao Messi, um picolé ao Neymar, entendeu? Aí a criança fala: adivinhe qual é o picolé? Entendeu? Aí o primeiro picolé, tal assim, tipo, é um vídeo corrido, entendeu? Mas pra criança ficar tentando interagir com o vídeo, só que é uma interação falsa, uma interação vazia, entendeu? Que a criança, ela tá assim, ó, olhando pro celular. Ela não tá assim, tipo, esse aqui é o picolé do Messi. Não, ela tá... Então, tipo, é um padrão que se repete, que é entregue a exaustão, assim como vídeos bizarros de Homem-Aranhas bizarros dançando, por exemplo. E isso é um clássico, entendeu? Você achou que acabou no YouTube? Não. Ainda tem que ir lá. E pior, tem tipo gente brincando com o Homem-Aranha e a criança assistindo outra criança brincar com o Homem-Aranha. Numa brincadeira totalmente nada a ver, mas ela assiste a criança brincar. Ela não brinca, entendeu? Então, assim, você tem isso aí e, cara, você tem aqueles desenhos de fácil compreensão infantil, mas de uma índole totalmente questionável. Como, não sei, tem um corte da Nilce com o Leon que é muito bom disso, que é a história dos bois da cara preta. Tal. Assim, tem o multiverso de boi da cara preta, que é tudo feito com chat GPT e inteligência artificial, mas que o caráter dos bois, você fala, meu Deus do céu. Entendeu? E a coisa que viraliza é vídeo de criança que vai no robô e todo mundo assiste. Todas as crianças assistem. Dito isso, esse tipo de coisa é fruto de feed infinito. Feed infinito dá dinheiro pro produtor de conteúdo que pega o mapa da mina do rolê. Só que fazer isso com criança é cruel. Entende? Você tá capitalizando a criança, entendeu? E é isso que a ECA Digital, ou a Lei Felca,
inicialmente tenta proteger, saca? Só que não é uma parada de agora. Eu digo isso porque, pra quem não me conhece, eu tenho formação em tecnologia de informação e redes de computadores. E o meu TCC da pós de redes foi Marco Civil da Internet. E a conclusão que eu cheguei, isso lá em 2014, 2015, fazendo o meu projeto que foi aprovado, é que o Marco Civil da Internet descredibiliza o próprio Marco Civil da Internet se você cruzar um texto dele com outro. É uma lei que já existe. É uma lei que já está em vigor. Mas ela mesmo derruba ela. Entende? E por que isso acontece? Por conta da complexidade que é o meio digital, principalmente o meio de internet, produção de conteúdo. E a ECA digital é mais uma vez, mais uma tentativa de se fazer mais uma regulamentação para proteger o jovem desse tipo de ambiente hostil que é a internet no modo shopping dela, entendeu? Para dizer o mínimo. Além de todas as questões ligadas a que a gente acabou de falar aqui, de abusos sexuais e tudo mais assim. Então, nada mais é que a ECA digital uma forma de fazer as coisas que o Marco Civil prometeu entrar em vigor. Esse é o resumo básico que você precisa entender. Isso tudo já existia, entendeu? É uma nova tentativa de fazer isso entrar em vigor. E que a gente espera que entre em vigor de verdade. Mas aí, né, meus amigos, eu fiz um exercício para vocês. Porque eu fui pesquisar sobre isso, em vídeos assim, e pesquisar para trazer um conteúdo. E qual não é a minha surpresa? Que boa parte dos conteúdos, para não dizer... Cara, na proporção de 8-1, 9-1, assim. Eram canais daquela galera lá, sabe? Aquela galera que vocês conhecem, entendeu? Desse lado aqui, que na verdade é esse lado aqui, pra quem tá vendo. Falando, tipo, altos argumentos contra a ECA digital. Eu vou até passar por algum deles aqui, entendeu? Falam que serão mais dados expostos na mão de empresas e governos. Sim, seria um problema, mas a grande verdade é que esses dados já estão expostos há muito tempo por aí. Por exemplo, tenta fazer um login agora no site do governo. Tenta. Pega aí baixa o aplicativo do Gov e tenta fazer um login agora. Vai ser a pior experiência que você vai ter nos próximos 40 minutos. Se você fizer, entendeu? E por que isso? Porque o Gov está comprovando que você é você. E para você comprovar que você é você mesmo pro Gov, você vai ter que colocar sua vida ali de novo. Ah, não, mas eu acessei ontem. Hoje de novo. Você vai ter que fazer isso de novo. É a forma que eles têm para fazer a validação. Então, assim, já tá lá, entendeu? Não é fazer a verificação de identidade que você é você que vai fazer você ter seus dados lá. Inclusive, aí você falar, não, mas isso para as empresas não tinha. Tenta fazer login em um banco. Agora, entendeu? Pô, quantas vezes você já não pegou sua tia assim com aquela... Tentou fazer assim, ó. O celular para entrar na porcaria do aplicativo do banco dela, porque ela não consegue encaixar o rosto naquela parada ovalada dela, assim, entendeu? Você acha que aquele dado lá, aquele reconhecimento facial, tá... Não, só pra ver que tem um humano ali, mas não estão guardando o rostinho. Além de, pô, CPF, número da conta, senha digital, token, tudo mais, assim. Os seus dados estão todos no banco, entendeu? E assim, quando você faz um Pix, os dados do seu banco vai pro governo. Se essa é a sua preocupação. Não, meu Deus do céu! Ai, o governo vai ter meus dados. Meu amigo, é inventar uma parada que não é um problema, entendeu? Que é, por exemplo, a debandada de grandes empresas. Ai, tadinha das grandes empresas, né? Agora elas vão ter que fazer, né? Pô, aquele grande conglomerado lá, que tá em 150 países ao redor do mundo, vai ter que fazer uma regulamentação pro Brasil para fazer identificação. Ah, eles vão embora do Brasil, né? Os caras podem ir embora do Brasil. Acha outro mercado com 100 milhões de consumidores. Vai lá. Entende?
É mais barato você achar outro mercado com 100 milhões de consumidores que não seja o Brasil? Ou é mais barato você fazer uma regulamentação para 100 milhões de seguidores? Então, assim, cara, a ECA digital, ela é muito importante, na minha visão, justamente para você tentar lidar com cérebros jovens, entendeu? Em desenvolvimento, que estão expostos a esse flop digital, principalmente esse flop de IA que a gente tem vivido. E dar uma seguridade, dar uma regulamentação para que essa galera se desenvolva bem. Entende? Então, assim, mas vai ter que mudar a estrutura de várias empresas e tal, assim, pô, a galera dos games está se ferrando bastante. Eu acho que não é só por causa da ECA digital que a indústria de games está em crise, sabe? Eu acho que não é a ECA digital que vai fazer a indústria dos games falir, entendeu? Não foi por causa da indústria dos games que a Epic Games mandou 1.000 pessoas embora ontem, entendeu? Não é a regulamentação que vai fazer com que as pessoas saiam da internet e tal, assim. Ela vai ter que usar o produto se ela quer ver esse produto e tudo mais. Então, é importante a gente espere que pegue. Porque de todos os problemas que a gente tem trago aqui no analisador ao vivo nos últimos tempos, 90% deles, quando a gente está falando de coisas que acontecem na internet, principalmente com IA, e isso aqui também tem muito a ver com IA, porque todos esses conteúdos que eu falei que o molequinho tava vendo no evento lá no celular era coisa de IA, que você joga o prompt lá e ele faz, poderiam ser contidos com regulamentação. Regulamentação é o começo da conversa, entende? Não é o fim dela, para nenhuma empresa e para ninguém. Então, assim, alguém tem que regulamentar, entende? E isso aqui é uma tentativa de primeiro passo. E eu acho importante pra caramba.